Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? A paz de Jesus. Nessa semana nós vamos meditar um pouquinho a respeito do senhorio de Jesus, né? O senhorio de Jesus. Eu já vou convidar você a pegar comigo a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Essa é uma passagem que nós já conhecemos, porque nós já meditamos em semanas anteriores. Eu vou pedir para você ler comigo só alguns versículos dela. Um versículo dela. O versículo 10. Ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que este homem se acha são, em pé, diante de vós. Versículo 11. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Nós já vimos nas semanas anteriores essa passagem, que é a passagem da prisão de Pedro e de João. Nós vimos que Pedro e João foram questionados a respeito da cura de um homem, né? Uma cura surpreendente, e aí eles foram presos ao entardecer e na manhã foram questionados por chefes de estados, por todos aqueles anciãos da época e tudo mais, a respeito no nome de quem eles estavam realizando aquela cura, né? Em nome de quem eles estavam pregando o evangelho. E aí Pedro, sobre a ação do Espírito Santo, e ele fala que em nome de Jesus Cristo Nazareno as curas estavam sendo realizadas. O mesmo Jesus que foi crucificado, mas que Deus ressuscitou dos mortos, né? Que Deus ressuscitou e que a promessa de Deus se cumpriu. Nessa semana, a partir dessa resposta de Pedro, nós podemos ver que Pedro, além da inspiração do Espírito Santo, foi necessário que ele reconhecesse primeiro nele esse senhorio de Jesus. Pedro e João, eles estavam convictos de que realmente Jesus era o Senhor. Então eles puderam afirmar isso com tal certeza de que deixaram todos os que estavam questionando sem nenhum argumento para que os mantivesse presos lá, né, no cárcere. Então, esse reconhecimento do senhorio de Jesus, e eles estavam assim, eles reconheceram o senhorio de Jesus e estavam cumprindo todos os preceitos, eles estavam cumprindo todas as regras que o próprio Cristo havia pedido para eles. Então, eles estavam sobre a graça de Deus. Então, estando sobre a graça de Deus, aqueles que estavam à sua volta questionando não tiveram argumentos para poder mantê-los presos ou para poder condená-los sobre tal ato. Também teremos a oportunidade de meditar a passagem de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Esse eu vou pedir para você pegar comigo, tá? Filipenses 2, 5 ao 11. Dedicai-vos mutualmente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa passagem, de fato nós podemos reconhecer o senhorio de Jesus e aquilo que
como pertencemos a um Senhor, nós devemos obedecer às regras daquele Senhor, né? E aquilo que o nosso Senhor nos pede é para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Este é o primeiro passo. É o primeiro passo do reconhecimento do senhorio de Jesus. Ao nome de Jesus, que nós, seus servos, possamos nos dobrar. Que ao ouvir o nome de Jesus, ao menor som que nós podemos ouvir do nosso Senhor, nós possamos nos dobrar diante dele. Dedicai-vos mutualmente à estima que se deve em Cristo Jesus. Nós podemos perceber que Cristo, ele sendo nosso Senhor e sabendo das nossas limitações, foi necessário nos dar algumas instruções, porque nós sozinhos não saberíamos, né, como servir ao nosso Senhor, como reconhecer e como agradar o nosso Senhor. Então Cristo, ele num ato de bondade muito grande, veio até nós e nos ensinou, além de nos trazer a salvação, ele nos ensinou como chegar a ele, nos ensinou como agradar a ele, nos ensinou como servi-lo da melhor forma possível. Primeiro, ele serviu, ele se humilhou, ele se entregou a nós da forma mais extrema, da forma mais radical. Ele foi inteiro, né? E aí ele vem nos ensinar, para que nós possamos reconhecer a presença desse Jesus na nossa vida, para que nós possamos servir o nosso Senhor, nós precisamos ser radicais. Ser radical. Eu sei até onde eu posso ir, mas eu vou dar mais para Deus. Eu vou me humilhar diante de Deus. Eu vou servir primeiro o meu próximo. Eu vou amar o meu próximo. E é isso que Jesus fez ao longo da sua vida aqui na terra e nos ensinou, né, como ser servos desse Senhor, como reconhecer o senhorio dele, como achegar-se ao coração de Deus, né? E é isso que eu quero que você tenha na sua cabeça ao longo dessa semana mesmo, que esse versículo, o versículo 10 do capítulo 2 de Filipenses, fique ressoando ao seu coração, né? Que você decidiu-se, eu me decidi, eu tenho certeza que quando você fez a inscrição do curso, ou quando você teve o primeiro encontro com Jesus, você se decidiu ser dele, você se decidiu por algum momento da sua vida ser inteiro dele, né? E que você possa honrar essa promessa todos os dias da sua vida, que ao menor som, ao menor sinal da presença de Jesus, o teu joelho se dobre, o teu joelho reconheça a grandeza de Deus e que você possa servir o seu Senhor da melhor forma possível, que você possa agradar o teu Senhor todos os dias da sua vida. Amém?